que vai dar certo agora. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. Ver se agora vai, né? Chamar os dois de uma vez só. Mandei. Mandei. Estação. Dessa estação. Só aceitar agora. Mandei a sensação para vocês aí. Na zoeira, né? Mandei. Vê aí. Mandando. A de zoeira, né? Mandei a sensação, tá aí? Não? Ah, ei. Ei, tinha certo. Ei, você estava certo. Agora, ei, mandei de novo. Aí, Eu só vejo. não é assim. Não te vejo. Não, Não sei por quê. Caramba. Mas todo mundo vê a gente. Eu não vejo você, não sei por quê. Caramba. Que atualização. Esses mistérios. Eu não gosto do Instagram para live, é sempre problema. Prontinho. Acho que foi, né? Mas se o pessoal tá vendo nós todos, o importante é que o pessoal do público tá vendo nós. Entendeu? Sim. Eu acredito que sim. Se o público, eu vou perguntar, público, tá vendo nós aí? Tá tudo certo, Micael. Vamos começar, porque a gente já está bem atrasado. Ok. Né? É verdade. Primeiro, deixa eu só fazer a apresentação rapidinho aqui, Micael, porque eu vou ficar na mediação. Em primeiro lugar, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Marco Jardim, boa noite, Mica. Você sabe por que você está aí, a gente vai iniciar uma live de inclusão social, onde o Micael vai fazer às vezes do entrevistador, e eu vou ficar aqui mediando, tentando evitar qualquer tipo de inconvenientes. Então, eu espero que tenha uma boa live. Eu vou estar aqui embaixo observando tudo, tá bom? Tá certo. Micael, vai com você, eu vou fechar a câmera, tá? Então, primeiramente, agradecer ter aceito esse convite. Tá me ouvindo, né? Estou vendo bem, estou vendo. E agradecer ter aceito esse convite. Foi sempre que entrevistar você. Quando eu vi os personagens, falei, não acredito, eu sou fã desse personagem que você imitou. E como que conta um pouquinho de você para nós. Bom, a dublagem foi mais uma coisa na minha carreira. Eu já era ator antes, fazia teatro, cinema, televisão, quer dizer, tentar fazer dentro do possível, né? É uma batalha muito difícil para conseguir fazer as coisas. E eu conheci até alguns amigos em teatro, em cinema que dublavam, a Miriam Fischer, Hétero Zwin, o Niso Neto. E eu só olhava assim, pô, que legal, dublagem, uma coisa legal, assim, até que, mas não tinha assim muita abertura, era muito fechado. Geralmente eu só dublava na Herbert Richards e em algumas outras casas, mas a Herbert Richards era o centro principal de dublagem aqui no Rio de Janeiro.
E quem dublava lá que era o dublador mais, assim, enfim, que trabalhava mais. E aí pintou uma chance de abrir uma escolinha, né, Bert Richards, e mesmo tendo esses amigos, não foram eles que me puderam ajudar, porque era uma coisa muito fechada, eu fui direto lá, enfim, só me avisaram que ia ter a escolinha, eu fui lá, e teve várias seleções, muitas seleções, vários dias, durou, sei lá, uns 2 meses de seleção, era tudo sábado, para escolher no final as pessoas que iam contratar, só contrataram 4 dessa leva que eu entrei, era muito fechado mesmo naquela época a dublagem, e desses 4 só ficaram 2 até hoje, que foi eu e o Manolo Rey, que entrou naquela época, foi em 87 isso, e aí comecei a dublar, né? Mas eu tentei manter minhas atividades fora da dublagem, de teatro, de cinema, televisão, de roteiro, sim? Oi? Tá tudo bem. Então, e aí eu tentei manter, aí uma época realmente o trabalho ficou muito grande, eu dei uma sorte, enfim, caí nas graças do pessoal mais antigo, e rapidamente comecei a pegar bons trabalhos na dublagem. Eu via que tinha gente lá que estava há anos, só fazia coisa pequena, e de repente eu com 1 ano de dublagem estava fazendo bastante coisa, e chegou uma época que eu estava totalmente absorvido ali pelo trabalho na dublagem, de carteira assinada, um trabalho pelo volume que eu dublava, a gente ganha por hora, né, por trabalho. Então, pelo volume, quanto mais eu dublasse, mais eu ganhava. Então, acabei dando uma prioridade para a dublagem durante o período da minha vida. Foi onde eu fiz muita coisa, né? Onde fiz o Aladdin, fiz várias coisas que ficaram mais conhecidas. E aí eu não conseguia fazer muita outra coisa. Mesmo assim, eu consegui fazer umas peças de teatro, tentando acompanhar ela para ensaiar teatro, e ficar lá era complicado, filho pequeno. Mas eu tentei manter, né? E até que chegou uma hora que eu comecei a trabalhar como assistente de direção na televisão, e eu meio que me afastei um pouquinho da dublagem, foi em 2003, mas não deixei de dublar, porque eu tinha personagens lá, tinha atores que eu dublava, e o pessoal me chamava, então dava um jeito de encaixar junto com o trabalho na televisão, para não perder pelo menos alguns trabalhos. Mas foi ao contrário, eu comecei a dublar bem pouquinho, né? Na época da época eu dublava muito, era o dia inteiro, de segunda a sexta, de segunda a sábado, dublando de manhã, de tarde, de noite. E aí eu comecei a dublar só de vez em quando, assim, durante a semana, enquanto eu estava na televisão. Aí em 2016 eu saí da televisão também. E aí eu voltei atualmente eu estou trabalhando mais com a dublagem, dando aula, dirigindo eventualmente também dublagem. E tem mais projetos de roteiro, de curta-metragem, de cinema, de longa-metragem, também projetos. Mas é muito difícil tocar para frente essas coisas assim paralelas. Então, no momento eu estou mais com a vontade de dirigir mais também cinema, teatro, televisão. Mas estou dublando, voltei a dublar mais um pouquinho do que em relação a quando eu estava na televisão. É verdade. O meu amigo, então, ele é fã seu, tá aí nos assistindo, fã do Aladdin também. E como foi pegar o personagem do Aladdin, assim, você fez o teste para fazer o Aladdin? Como foi? Sim, pois é, como eu falei, na dublagem, no início, assim, ainda mais quando está começando, tudo é por teste. Até hoje eu faço teste. Eu fiz um teste agora há uns 2 meses para fazer um filme do Ethan Hawke, que o Ethan Hawke fez, que é um cara que eu dublo bastante, eu adoro dublar o Ethan Hawke, e um filme da Netflix, um tremendo lançamento, vai ser lançado, já estão botando o trailer agora, o mundo, como é que é? O mundo depois de nós, uma coisa assim em português. Em inglês é Leave the World Behind, quer dizer, deixa o mundo para lá. É um filme muito legal, com a Julia Roberts e o Ethan Hawke. Eu não posso dar spoiler, né, que ainda vai ser lançado. Mas já tem o trailer disponível, pelo menos, então posso falar do filme. E esse filme, que foi feito agora, dublado há uns 2 meses atrás, eu dublo o Ethan Hawke desde Sociedade dos Poetas Mortos, 1990, sei lá, e eu fiz teste para o Ethan Hawke de novo. Ainda bem que eu passei, pelo menos. Graças a Deus eu passei, aí fiz de novo. Então, quer dizer, o teste é normal ter os testes em dublagem. E no início, então, com certeza, o Aladdin foi teste, eu fiz teste com 2 dubladores bem experientes, mas graças a Deus eu consegui passar no teste do Aladdin. O Luke Skywalker também fiz um teste, passei também quando eu dublei o Luke Skywalker de Star Wars. Depois o Obi-Wan Kenobi, eu também fiz o teste, passei, porque também eu já dublava o Ivan McGregor em alguns filmes. Então, quando veio o Obi-Wan Kenobi... Quando você fez o Star Wars, você fez as 2 dublagens ao mesmo tempo? Ou você não. fez a primeira versão do
do pequeno, e depois, no segundo filme, você fez todas as lições. Depois, como falar, a segunda parte do filme, né? É a segunda parte, você fez o Rogue One, né? Não, deixa eu explicar. O Star Wars foi lançado como um filme, uma longa-metragem. Só que o George Lucas tinha feito uma saga, né? Então ele escreveu uns episódios assim, dessa saga, só que ele começou a filmar pelo episódio 4 dessa saga que ele escreveu de Star Wars. Star Wars é uma saga, uma bíblia, uma história gigantesca. Então, quando ele quis lançar o Star Wars, o primeiro filme, lá em 1980 e pouco, sei lá, tinha até tido uma dublagem, mas eu redublei, que foi em 90, mais ou menos. Ele fez um filme, um longa-metragem, mas com vontade de continuar. Então ele fez o episódio 4. Aí o filme foi sucesso absurdo. Eu dublei esse Star Wars, o primeiro, o clássico. É o primeiro filme, mas não é o primeiro episódio. Essa que é a doideira, a pessoa confunde. Então era o episódio 4. Aí veio o episódio 5 e o episódio 6, que era na sequência com o Luke Skywalker, jovem, etc e tal. Então eu passei no teste e fiz os 3 filmes do Luke Skywalker. Aí passou um bom tempo, ele quis fazer o episódio 1, 2 e 3, que voltava no tempo, antes do Luke Skywalker nascer. Então o Obi-Wan Kenobi, na época que eu dublei o Luke Skywalker, era o Alec Guinness, que era um ator velho, já. O Obi-Wan Kenobi já estava morto, ele já estava, e o espírito dele já era um cara velho. E até que dublou foi o meu grande amigo lá, o Isaac Bardavi. O Isaac Bardavi que dublava ele, que dublava também dublava o Wolverine. O Isaac Bardavi já faleceu, infelizmente. Faleceu na Covid. Enfim, então era o Isaac Bardavi fazer o Obi-Wan Kenobi, velho, e eu fazia o Luke Skywalker jovem naquelas 4, 5 e 6, que era onde começou os longa-metragens. O episódio 1, 2 e 3 é antes do Luke Skywalker nascer. Então o Obi-Wan Kenobi está vivo e jovem, que aí foi o João McGregor escolhido para fazer o Obi-Wan Kenobi. Como já tinha dublado uns 3 filmes do João McGregor, eu fiz teste com mais 2 dubladores também e acabei passando para o Obi-Wan. Isso foi anos depois do Luke Skywalker. E aí, quando a Disney comprou a franquia do George Lucas, que era da Lucasfilm, aí a Disney comprou a saga Star Wars. E botou tudo junto, porque era tudo separado, eram longa-metragens que passavam no cinema, né? Episódio 4, 5, você passava uns anos e ia passando um longa-metragem novo. Então, eu dublei 1, 2 e 3 como Obi-Wan Kenobi, e quando eles botaram na ordem certa, finalmente a Disney comprou tudo e botou 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles se deram conta que, peraí, o cara que dublou Obi-Wan é o mesmo que dublou Luke Skywalker, isso não é legal, não pode ser. Então, eles acabaram redublando, porque também a dublagem era analógica, era um sistema antigo, né, de gravação, e queriam botar tudo digital com uma qualidade melhor de áudio. Então, eles redublaram todos os filmes, e aí eu fui substituído no Luke Skywalker, né, normal, e mantive o Obi-Wan Kenobi. Eu redublei de novo o Obi-Wan Kenobi no 1, 2 e 3 no sistema digital para ficar com uma qualidade melhor. E aí com isso eu fiquei meio eternizado no Obi-Wan, porque depois veio o Clone Wars, um desenho que eu fiquei dublando ele, depois veio uns spin-offs, umas coisas. Quem que apareceu o Obi-Wan era eu. E quando teve agora a série do Obi-Wan, 20 anos depois, né, com o Ivan McGregor, aí já foi automaticamente eu, porque já tinha marcado muito que era eu. Mas geralmente, como eu falei, a gente faz testes, né? E ainda mais quando é um trabalho novo, né? Graças a Deus, eu tenho mantido alguns testes dos personagens que eu já tinha, ou atores que eu já tinha, mas muitas vezes também, depois que eu tenho, assim como no caso do Ivan McGregor, já sou chamado direto, às vezes, para fazer, né? Como foi o Christopher Robin, da Disney, um outro filme também que teve uns 3, 4 filmes do Ivan McGregor, o pessoal nem mais já me chama direto porque marcou muito o Obi-Wan Kenobi. Então eu dublo muito também o Mark Wahlberg, que também foi um teste, eu dublei ele bem novinho, no filme que ele estava novinho ainda começando, que chama Fear. Então foi o primeiro a dublar o Mark Wahlberg, foi o primeiro a dublar o Keanu Reeves, o primeiro a dublar o Ethan Hawke. Então, todos eles novinhos ainda, começando a carreira ainda, o primeiro filme deles. E aí eu fui mantendo mais ou menos esses atores também no meu quadro. Mas lógico que a gente divide atores também. Até na época que eu estava na televisão, eu tive que, não podia fazer algumas dublagens. Então, você dublou também o Barulho do Pedaço que é jogado, né? O Gil, né? Sim, eu adorava fazer o jazz. Esse é da época da Herbert que eu ficava o dia inteiro dublando. Então, na época da Herbert, era muita coisa que a gente dublava, na época eu dublava todo dia. Então, eu fazia umas séries, assim, tinha um Bycross, tinha Power Rangers, fiz 2 Power Rangers,
fiz Cavaleiro do Zodíaco, fiz Homem-Aranha, fui Homem-Aranha numa dos desenhos do Homem-Aranha, tem vários desenhos, né? Um deles eu fui Homem-Aranha também. Eu fazia muita coisa naquela época, ao mesmo tempo novela mexicana, seriado, foi a Buffy, Caça-Vampiros, foi um maior sucesso também. E era muita coisa, filme, série, novela mexicana, muita dublagem ao mesmo tempo. Então, muita coisa eu esqueci até, né? Depois de um tempo eu não conseguia lembrar, que era no meio do bolo e talvez não desse tanta importância. Os Animaniacs foram no meio desse bolo todo também, né? Então, naquela época era muita coisa. Então, algumas coisas ficaram mais marcadas, né? Alguns personagens e alguns atores também. E eu acabei mantendo eles até hoje, manter alguns deles. Engraçado que eles foram envelhecendo, né, comigo. O Ethan Hawke, esse filme está bem velhinho. Velhinho não, mas está bem. Já está mais pesado. O Mark Wahlberg ainda está fortinho lá, mas já está tendo um peso da idade. O McGregor também. O Obi-Wan Kenobi é um personagem... Lembrando do Star Wars, que dublou o desenho, é outra pessoa também agora, né? Outra pessoa. Se convidar você para dublar um desenho do Star Wars também, você dublaria? Não, foi a série de desenho que teve do Star Wars foi Clone Wars, que chamava. Não era Star Wars, era Clone Wars. Era um desenho que tinha o Obi-Wan Kenobi, jovem, né? Que seria na época do que o Ivan McGregor fez também na história, e eu dublei ele aqui. Mas lá nos Estados Unidos, eu acho que não foi o Ivan que dublou o Obi-Wan, não, no desenho. Né? Mas fora o desenho, sempre foi o Ivan McGregor que fazia o Obi-Wan, o personagem. Então eu já fazia direto ele. Né? E ele foi um personagem mais longo, assim, um dos mais longos, mas só a Selma Lopes que me ganhou assim com aquela da Marge Simpson, que foi mais de 20 anos que ela faz a Marge Simpson dos Simpsons. Porque o Obi-Wan já tem mais de 20 anos que eu dublo ele. É um personagem bem longo, assim, em termos de manter mesmo o personagem. Né? Tem mais de 20 anos, né? Foi em 92, 93, sei lá, tem uns 20 anos. E aí tem o Mortal Kombat, né? Também do Mortal Kombat. Ah, sim, isso é um que eu esqueci. Eu fiz tanta coisa junto com Mortal Kombat, da Mortal Kombat, que eu esqueci do Johnny Cage, né? E o pessoal, você fez o Johnny Cage aqui? Eu falei, fiz, não estou lembrando. Aí eu falei, foi eu mesmo. Tem até um filme, tem uma história curiosa, vou falar meio rapidinho. Bom, a gente deve ter mais 6, né? Eu dublei Brad Pitt também. O que acontece? Às vezes, a gente tem o mesmo mais de um ator que a gente dubla no mesmo filme. Né? Foi o caso dos Infiltrados. Né? Então tinha o Mark Wahlberg, o Matt Damon, que eu dublo bastante também. E aí, naquele caso, eu fiquei com o Mark Wahlberg. Teve outro filme também que tinha o Ethan Hawke e o Ivan McGregor. Fiquei com o Ivan McGregor. Preferia ter ficado com o Ethan, porque eu gosto mais da dublagem do Ethan Hawke. Mas eu fiquei com o Ivan McGregor. Então, aconteceu com o Marco Antônio Costa, que é o dublador oficial, vamos dizer, do George Clooney, né? Com o Brad Pitt. Então, quando veio aquele 11 Homens e um Segredo, tinha o George Clooney e o Brad Pitt no mesmo filme. Então, tiveram que abrir o Brad Pitt, que até então só o Marco Antônio fazia, para o outro. Aí me escolheram e eu fiz o Brad Pitt nesse filme. Depois teve a sequência, né? 12 Homens e um Segredo, 13 Homens. Então, foram 3 filmes que eu dublei o Brad Pitt por causa disso. Porque o Marco Antônio que dublou o George Clooney estava ali, o George Clooney também. Tinha que optar um ou outro, né? Então, aí aconteceu que eu dublei isso também bastante tempo. E o Brad Pitt, apesar dele ter aquela, né, ser galãzinha, aquela cara bonitinha, não sei o quê, ele tem uma voz muito grave. E eu procurei pegar. O Marco Antônio faz ele grave, né? O Marco Antônio tem um grave bem presente, o Marco Antônio Costa. E eu procurei manter aquele grave dele para ficar de acordo com o personagem, né? E nessa época, aí no segundo filme, o primeiro foi normal, mas no segundo filme eu estava com a voz, sei lá, não sei se eu estava meio gripado, sei lá, que a voz estava muito grave, e eu aproveitei para botar no Brad Pitt isso. Aí passou muitos anos, né? Eu fui pouco tempo, sei lá, ano passado, veio um tempo atrás, eu passei, os 11 Homens Segredos, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver como é que tá a dublagem, isso aqui. Aí botei, aí comecei a ouvir, falei, Marco Antônio, aí veio o meu professor, falei, pô, quem tá dublando o Brad Pitt? Eu falei, pô, me substituíram, me trocaram, que isso? Pô, por que trocaram? Aí os outros, pô, tá lá o Marco Antônio, aí tinha Matt Damon também, né? Esse tinha mais de um personagem que eu faço. Aí o Jorge Lucas, que dublou também o Oppenheimer agora, fez o Matt Damon. Eu falei, pô, tá o Jorge Lucas, tá o Marco Antônio, tá todo mundo aí, por que me substituíram no Brad Pitt? Pô, o que houve, gente? Comecei a ficar bolada, né? Aí chamei uma mulher pra olhar, olha só, pô, o Brad Pitt, que esse cara que tá dublando o Brad Pitt? Ela falou, pô, é você. Eu falei, eu?
Aí e era eu mesmo, entendeu? Aí eu comecei a ouvir, fiquei pensando, sou eu, pô, nossa voz tá tão grave, ficou tão encorpada. E eu achei isso ótimo. Se eu sou capaz de não me reconhecer dublando, significa que alguma coisa que eu faço, que eu tento diferenciar um ator do outro, deve funcionar um pouquinho, pelo menos, porque eu mesmo me enganei. E eu gosto disso. Eu acho muito ruim quando o dublador tem a mesma voz para atores completamente diferentes. Isso é um problema. E além de dublar esse pessoal aqui, você conheceu eles pessoalmente? Teve a honra de conhecer eles pessoalmente? Os atores? Quem? Qual? Não, infelizmente não. Eu tinha muita vontade de conhecer o Ethan Hawke, porque o que acontece com essa coisa de voz que eu falo, né? Eu tenho essa preocupação. Se o ator tem uma voz mais grave, mais metálica, por exemplo, Jason Bateman, ele tem uma voz mais anasalada, ele tem uma voz anasalada. Eu procuro anasalar um pouco, porque eu gosto de ficar próximo do timbre do ator original. Não é uma obrigação, ninguém pede isso, mas eu acho que eu, como estou dirigindo dublagem, eu procuro ficar lá próximo do timbre. Eu acho muito ruim você trocar o som dublado para o original, você vê uma diferença brutal da voz. Eu acho isso muito ruim. Eu acho ruim. Tem gente que não liga muito para isso. Então, eu procuro seguir os meus atores, o jeito que eles falam. Não só a interpretação, óbvio, a interpretação, cada um tem um jeito de interpretar. O Ethan Hawke é muito intimista, ele é muito interiorizado. O Mark Wahlberg já é mais exteriorizado. Quer dizer, tem várias formas, né, cada um tem a sua forma de interpretar. Eu procuro seguir o máximo fiel possível cada ator. Mas também tem a voz. Então, o Mark Wahlberg é tranquilo, a minha voz, normal. E o Ivan McGregor pesa um pouquinho, porque tem a voz mais grave um pouquinho. O Jason Bateman, mas enfim, cada um tem um. Mas o Ethan Hawke, eu não sei absolutamente nada. Também tem o Keanu Reeves, né? Keanu Reeves, eu gosto, acho que fica bem. Ele não tem a voz muito igual à minha, mas é parecida. Eu gosto também de dublar o Keanu Reeves. Mas, infelizmente, o Keanu Reeves, não sei porquê, começaram a dar para outro dublador direto. Eu fiquei até bem chateado, porque eu queria ter dublado mais ele. Mas Pescadores de Emoção. Muito bom se dublasse o Matrix, hein? Pô, adoraria ter dublado Matrix. Pois é, vários filmes que eu não dublei, infelizmente, do Keanu Reeves. Mas eu dublei bastante coisa dele também, porque eu fui o primeiro a dublar ele aqui no Brasil. Foi nas Aventuras de Bill e Ted, que ele era um adolescente ainda. Eu dublei ele. Depois veio o desenho, que eu acho que ele dublou o desenho lá nos Estados Unidos também. E eu dublei toda a série do desenho As Aventuras de Bill e Ted. E depois fiz aquele Caçadores de Emoção, o Sweet November, A Casa do Lago, vários filmes com ele também, mas só que, na verdade, o outro pegou mais coisa, pegou outros, né? Não foi só 2 ou 3 dubladores dublaram ele também. Enfim, mas o que eu ia falar do Ethan Hawke, só para concluir, é que o Ethan Hawke tem uma coisa que eu tinha vontade de conhecer ele, pessoalmente. Porque eu sempre senti, quando eu vi da primeira vez no Sociedade dos Poetas Mortos, lá no início que ele era novinho, eu falei, cara, esse cara é igual a mim, assim, a interpretação e a voz. Depois eu dublei ele em Caninos Brancos, logo em seguida. E o Caninos Brancos é tão perfeita a dublagem, que foi eu e o Jorge Ramos, que apareceu também, que o filme inteiro, praticamente só os 2 personagens, é tão perfeito, se você trocar do inglês para português, eu te garanto que a voz é igual. O jeito de falar é igual, é muito igual. Então eu brincava até às vezes quando eu vou dublar um filme do Ethan Hawke, eu falo umas falas em inglês igual a ele, e eu falo, cara, não é a mesma voz? É a mesma voz. Se ele falasse português, ele ia falar com a minha voz. Entendeu? Igualzinho, e eu gosto disso. Então eu tinha vontade de conhecer ele para falar, eu me sinto totalmente identificado para fazer, eu me sinto que eu poderia ter feito o teu personagem lá no filme, poderia ter sido eu que tivesse feito, e se você estivesse no Brasil, você ia se dublar com a minha voz. É verdade. Você também fez um Rei Arthur, a Espada Mágica. Aham. Pois é, e foi na época de vários filmes, também não lembrava direito, mas também fiz A Princesa Encantada, o pessoal fala muito do Príncipe Derek, o pessoal que gosta de desenho fala muito desse desenho também, o Spirit, né, o Conselho no Mar. 7 Anos do Destino. Eu gostava muito do 7 Anos. Eu gosto muito dos 7 Anos do Destino também. Foi Ethan Hawke, se eu não me engano, né, que eu dublei nele, né? Sim. Foi o 7 Horas do Destino foi uma coisa. Ele dublou 7 Horas do Destino, ele fez Texas Angels, no Aço também. Uhum. Só aparecer minha voz. Isso aí. Eu falei que. Oi, eu entendi. Ô, Mar, tá acontecendo um problema. A entrevista tá ótima, tá, gente? Estou entrando só para dar uma alô aqui. Não precisa. Mas a gente que está assistindo está vendo vocês dois. A entrevista está muito boa.
boa. Só vim avisar que está acontecendo alguma coisa, que a internet está ruim daqui para fora do país. Então, a Fabi não está... Ela coloca e na roda, ela está mandando foto para mim. Mas eu estou monitorando a live, vendo, porque... Aí a Fabi está pedindo desculpa, tá, Marcos? Porque não está chegando lá, ela está rodando para ela. Ah. Fora do Brasil, você está dizendo? A Fabi está na Noruega, né? Que pena. Ela entra e fica rodando, ela entra, ela está até mandando, ela está tentando, ela já reiniciou o celular, mas aqui para nós que estamos assistindo, tá tudo ok. Tá? Tá bom. Tá? O Instagram tem essas coisas. O Instagram tá, não sei, eu não sei se é por causa do tempo, ela não tá, ela coloca e roda, daí ela entra, mas ela não nova. Deve ser atualização nova. Mas ela tá tentando, mas eu tô chorando. A minha mãe tem, quando ela não tá, a minha mãe é a segunda monitoradora. Legal. O que eu tava falando? Bom, a gente falou dos atores, aí você falou de alguns filmes, né? Falou do... Sim. Você falou que você dublou o coisa. Eu tenho certeza que ele dublou Texas Rangers também. Acima da vez. Aí pode ser aqueles que eu não lembro. Porque você pensa bem, você dublava todo dia, são 5 dias por semana, até 6, que eu dublava sábado também, 6 dias por semana dublando, quase o dia inteiro. Era muito filme, entendeu? Muito filme. Isso foi durante uns anos, né? Então, realmente, alguns, lógico, alguns marcaram mais para mim, né? O Aladdin, não tinha como não marcar para mim. Ele parou tudo para fazer o Aladdin. Foi uma coisa muito especial, mesmo na época que a gente dublou, entendeu? E ele se eternizou, né? Porque ele ficou aí, passou 30 anos, ainda está todo mundo falando de Aladdin até hoje. É verdade. Que pena que no desenho você não foi desse atuar agora, você não foi chamado para dublar, né? O live action. Se quiser, posso explicar isso. Eu entendo totalmente. O que acontece? Os musicais da Disney, né? O Aladdin foi um filme que veio forçar essa coisa da música no filme com os personagens cantando. E, na época que eu estava na Herbert Richards, tinha um grupinho de cantores, um grupo legal de cantores, que faziam todas as canções dos filmes. Porque eram cantores de estúdio, que cantavam em estúdio, cantavam com cantores famosos, etc. E tal. Então, esse grupo era um grupo da Herbert Richards especial nisso, especializado nas canções que tinham nos filmes. E aí, quando veio Aladdin, veio aquelas canções, a Silva não canta. Eu canto, eu também tive banda, eu cantava também. Mas já tinha esse pessoal ali, então foram eles que cantaram no filme. Hoje em dia eu brigaria para cantar no filme. Se fizer um personagem como o Animaniacs, por exemplo, é gente que canta. Todo episódio do Animaniacs tem uma canção que eles cantam, né? O Iaco, o Aco e Dot. E a gente mesmo que canta. Eu, Marisa Leal e o Clécio, sempre foi a gente que cantou até hoje. Até agora, quando teve o remake aí, que teve um novo Animaniacs, a gente dublou tudo. A gente cantou tudo, dublou e cantou. Mas naquela época do Aladdin estava essa coisa. Então, era normal que o dublador não cantasse. No caso do Márcio Simões, como o gênio que ele fez, o Robbie Williams, como ele falava muito no meio das canções, e o Robbie Williams também não era um cantor, ele fazia uma canção mais meio falada, e o Márcio Simões canta bem também, o Márcio Simões fez o gênio. O Jorge Ramos, que é um cantor de musical, que já era cantor de musical de teatro aqui no Brasil, também no Jafar, também cantou as músicas do Jafar. Então, eu e a Silva foram outras pessoas que cantaram as músicas do Aladdin e da Jasmine. Mas hoje em dia eu brigaria para cantar aquela música. Adoraria ter cantado aquela música do Aladdin, porque eu canto também. E o que acontece? O pessoal da Disney e de outros produtores que começaram a fazer musicais, ainda mais no live action, eles querem evitar aquela ruptura. No caso do Aladdin nem teve, as pessoas até pensam que sou eu, porque a voz foi bem parecida. Eles escolheram em função da minha voz. Escolheram um cara bem parecido para ficar bem próximo. A da Silva nem tanto, mas enfim. Mas aí eles queriam evitar essa ruptura de quando está falando e canta, perceber que mudou de ator. Então, eles começaram a ver que no Brasil, dos anos para cá, felizmente, ele começou a ter ótimos cantores de musical, do teatro. Né? Todas aqueles musicais da Broadway começaram a vir para o Brasil e a gente começou a fazer uma escola boa de atores-cantores. Atores que cantam aquelas músicas, né, poderosas, tem que ser muito bom cantor para cantar aqueles musicais da Broadway. E já temos hoje no Brasil muita gente boa assim, faz a Família Adams, todos esses grandes musicais, agora teve o Jovem Frankenstein, etc. E tal. Então eles perceberam o seguinte, esses cantores são atores.
Então eles podem dublar. E foi o que aconteceu a partir da Bela e a Fera. A menina que sempre dublou a Emma Watson, por exemplo, não dublou, porque a dubladora da Bela e a Fera foi, no caso a Bela, foi a cantora do filme, que cantou, ela dublou também as falas. E o Aladdin, a Jasmine do live action, foi a mesma coisa. Eles preferiram pegar os cantores para fazer as falas, porque eles viram que era fácil para o cantor-ator, que tem a experiência de teatro musical, fazer a dublagem. Era mais fácil do que pegar um dublador excelente, mas que de repente não cantava tão bem, para cantar aquelas músicas que são músicas de Oscar, né? Então tinha que ser um bom cantor. Então eles preferiram fazer isso. Então a partir de agora é sempre assim. A Frozen foi a mesma coisa. Eles pegam os cantores para fazer a dublagem, que são cantores-atores, né? E, então já tem um elenco muito bom no Brasil hoje em dia para fazer isso. Naquela época não tinha, era mais separado. Quem era dublador, ator geralmente não cantava, quem era cantor não atuava, então a coisa ficava meio essa cisãozinha assim, que tem essa separação. Mas hoje em dia eu brigaria para, como sempre que eu posso, eu falo, pô, eu canto, deixa eu cantar isso aqui. Eu brigaria para ter cantado as músicas do Aladdin, porque eu também sou cantor. Já tive banda. Você também fez o Olivia Hold, né? Do Harry Potter também. Ah, sim. Foi legal. Era um papel pequeno, mas foi bom porque... Pedra filosofal e Harry Potter acaba secreta. Isso. Foi bom ter feito porque é um filme que o pessoal adora, né? Eu acho que a franquia é muito boa. Então eu botei uma vozinha lá, ele é um personagem pequeno, mas foi bom ter feito. E acho que ficou bom, ficou bem legal. A do lado ficou boa. Ficou muito boa na voz. Também, você fez os dois Power Rangers, o vermelho e o verde, né? O primeiro acho que eu fiz o vermelho primeiro, depois do verde. A Força do Tempo, e depois você fez do Tempestade Lisa, o verde. Isso. O verde. O verde era o japonês, né? Como foi para você ser convidado para fazer uma franquia aí dos anos 90, né? Muita gente acha que é todo Kusatsu, outra fala que não é, também, né? Que às vezes os japoneses, coreanos. E para você, qual foi a emoção falar? Você vai dublar o Power Rangers? Você não crê? Como eu falei, esse também foi na época que eu dublava milhões de coisas ao mesmo tempo. Então foi legal, porque tinha aquele mitozinho Power Rangers, né? As crianças gostavam muito, enfim, se falava muito deles, né? Dessa série. Então foi bacana fazer, realmente. E aí, o vermelho, né? Tinha um destaquezinho ali e tudo. E até eu acabei fazendo o outro depois do verde também, porque era um elenco menor na Herbert Richards, muito menor do que tem hoje em dia. Até hoje tem 20, sei lá, 100 vezes mais dubladores do que tinha naquela época lá. É muito dublador hoje em dia. Então a gente acabava fazendo muita coisa por isso, né? E também isso exigia da gente mais versatilidade, né? Porque também não podia ficar aquela voz. Bom, eu sempre me preocupei com isso. Tem dubladores que não se preocupam muito com isso, não, mas eu sempre me preocupei de ter as vozes mais próximas do que eu estou ouvindo, né? Então a gente exigia a gente mudar mais as vozes, né? A interpretação para fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Então, uma época que eu fazia, por exemplo, Six Feet Under, que é a Sete Palmos, uma série dramática, comédia dramática, ganhou vários prêmios lá fora, uma série incrível, que eu dublei o Michael C. Hall, e o Michael C. Hall tem a voz muito grave, uma voz super grave. E eu dublava ao mesmo tempo Todd Watch, que é Parceiros da Vida, que era uma série que passava... Os dois passavam no SBT, inclusive. Não, acho que não passavam na Globo. Acho que os dois passavam no SBT. Era ao mesmo tempo eu estava dublando essa série, que na época elas foram bem vistas, assim, bastante vistas. E era ao mesmo tempo que eu dublava e passava. E eu tenho certeza que o pessoal percebeu uma diferença bem grande entre o Bosco, né, que era do Todd Watch, e o David do Sete Palmos. Porque eu fazia preocupado de ter essa diferença. O Bosco era um italiano, ele falava, mas assim, é um cara jovem também, um policial de Nova York. E o Mike Terror, um cara tudo fechado. Ele, David, eu disse, não, eu não posso fazer isso. Então, acho que eu consegui pegar os dois caminhos bem diferentes para cada um, e se você ouvisse um depois do outro, você fala, pô, parece até que é outra pessoa. Isso era a minha ideia, que parecesse que era outro dublador fazendo, entendeu? Isso porque a gente fazia muita coisa ao mesmo tempo. Então, isso exigia da gente... Eu me preocupava com isso, de mudar para cada coisa, mesmo sendo tão rápido, fazendo tudo ao mesmo tempo, né?
Na mesma época eu fiz o novela mexicana, a Topázio, foi o maior sucesso na época, Topázio, uma novela bem legal. Eu era o principal da Topázio e fazia o Power Ranger, fazia Bycross, que era uma série japonesa, também ao mesmo tempo. Então eu preocupava dar um colorido para cada coisa para não ficar tudo igual, né? Eu achava isso muito ruim. O cara veio aí, eu acabei de ver o cara no Bycross, agora o cara tá na novela mexicana com a mesma voz, né? Igualzinho. Pior que eu sou do tempo que nasceu o Power Ranger, na verdade. Eu nasci em 91. Pois é. Pois é. Não, é legal que essas coisas perduram, né? O Aladdin foi em 92, eu tenho 31 anos, né? E está até hoje se falando de Aladdin, o pessoal comenta, eu acho muito legal. Minha filha de 7 anos agora viu Aladdin agora, a mãe dela nasceu no ano do Aladdin, né? E viu Aladdin criança. Enfim, é muito legal essa longevidade de alguns trabalhos, né? Verdade. Lembrando que no Star Wars ele fez, lembrando pessoal, que ele fez o Star Wars Evi, Nova Esperança, de 1987, a segunda dublagem. Star Wars Império Contra-Ataca e o Retorno do Jedi também. Uhum. Esses 3 como Luke Skywalker, mas a versão que está agora disponível é com outro dublador. O pessoal ainda acha a versão antiga minha e bota às vezes na internet lá o Luke Skywalker com minha voz. Uma Carioca pro Inferno também, o Justin Michael, né? Então, onde esse? É uma Carioca para o Inferno, de 1990. Just. Esse eu não estou lembrando. Não estou lembrando desse, não. O que está perguntando aqui... Você fez Big Bang, a teoria também? A série? Não. Fiz, mas é um personagem pequeno. Era o reitor... Eu esqueci o nome do reitor. Era o reitor da universidade. Sim. É um personagem bem legal também. Ele é pequeno, assim, não é um dos principais, mas ele entrou na 12ª temporada, eu acho, que foi até o final, mais ou menos. Reitor Silber. Né? Foi bem legal. Porque você fez a animação do Scooby-Doo, convidado em 2019. Aí dessa leva que eu não lembro. Deve ter feito. Era muito amigo do Drummond, sabe? Do Mário Monjardim, que faz Salsicha. Eu gostava muito dele. Já faleceram também, infelizmente. Quando eu comecei, né, fazer as lives, eu fazia imitação pro pessoal também. O pessoal falava que eu imitava muito bem o cachorro do Scooby-Doo. O Scooby-Doo? Quem ficou o substituto oficial do Drummond no Scooby-Doo, que o próprio Drummond passou o bastão para ele, foi o Guilherme Briggs. Eu achei fantástico isso, que o Guilherme Briggs sempre fez muito bem. O Guilherme Briggs sempre imitou assim, o Drummond de brincadeira, né? Ele sempre fez muito bem. O Briggs é um excelente imitador. O Briggs, para mim, é um dos melhores dubladores que existe no mundo. E também é um excelente amigo. Super-Homem, Buzz Lightyear, o seu comando. Isso, Buzz Lightyear. Para mim, o Briggs, para mim, é um dos melhores dubladores que existe e ele tem uma grande capacidade de imitação, assim. Eu não sou um bom imitador, não. O clássico é a pessoa imitar Silvio Santos, né? Eu não sei imitar. Eu não sou bom de imitar as pessoas, não. Mas então, eu sempre pego a voz original para me dar uma guia. Eu não consigo imitar igualzinho, nem me preocupo de imitar igualzinho. Mas para me dar um caminho, assim, uma semelhança. Né? O caso do Waco, do Animaniacs. Eu não faço igualzinho ao original em inglês, mas realmente eu tentei fazer o mais parecido. Eu vi aquela voz que eu estava fazendo. Ele tem uma voz mais grave, mais anasalada, um pouquinho diferente da que eu fiz. E eu também, aí também tem a média. Por exemplo, assim, de repente eu vou dublar o Mike Hall, por exemplo. Ele tem a voz muito grave, mas ele tem uma cara de leve. Então, a minha voz mais grave nele ficou ótima, porque a cara dele não tem uma cara de voz grave como a voz que ele tem. O Waco, ele tem uma cara fofinha. Então, a voz que eu fiz pro Waco, do Animaniacs, ficou, assim, tentando me assemelhar ao original,
Mas ficou legal porque a cara dele é mais fofinha. Eu fiz mais fofinho do que o original. Minha voz fica mais fofinha, porque é aquela coisa de pra Outro fora, foi aquela o coisa assim. o outro você fez a base foi o Matt Firman, de Capitão América, Pantera Negra e Pantera Negra Wakanda para sempre. Isso, Martin Freeman. Martin Freeman. Esse ator é bem legal também. Eu dublei um longa agora que ele é principal, que é A Culpa é da Alegria, como é que é? Uma coisa assim. É um longa dele que está na Amazon, se não me engano. É muito legal esse longa, é uma comédia também, bem interessante. Esse ator é bem legal, eu gosto muito dele, mas também não sou o único dele, tem outros dubladores que dublam também, mas é lá na franquia do Wakanda eu fiz. Né? É bem legal, Martin Freeman, esse ator. E o Matt Damon fez, né, o Burnie, que ficou bem com isso também, já tem um pouco mais de tempo, mas na época que foi lançado os filmes, os 3 Burnies, né, Identidade Burnie, Supremacia Burnie, né, ficou bem marcado também o Matt Damon. Aí eu fiz também Muralha da Esquina com ele e outros filmes também. E eu fiquei bem assim, frustrado de não ter dublado o Matt Damon no Oppenheimer, né? Não pelo Matt Damon, porque eu divido ele, como falo, divido com outros dubladores, um ator, mas assim, pela importância do filme, né? Porque ele fala, dublei Oppenheimer, porque é um filmaço que eu amei. Eu lembro que você também dublou o Dr. Nathan Hicks. Também isso, Nathan Hicks isso aí. Esse cara é bem legal. Eu dublei ele, infelizmente, dublei ele ali mais um filme. Mas eu gosto de dublar bastante ele. Foi bem legal ter dublado ele porque eu peguei justamente na época que ele começou a ficar mais importante. Ele era um personagem pequeno e ele começou a namorar a Grey, né? Então ele começou a ficar mais importante. Ele estava namorando a principal. Só que ele acabou voltando para a ex-mulher que apareceu, que tinha sumido, reapareceu, e ele saiu da série. Quando estava ficando bom, ele saiu da série. Que nem quando às vezes está fazendo um personagem ótimo, ele morre, né? Enfim. E alguns personagens que eu fiz estavam muito bons e eles morreram. Pessoal, lembrando que essa live está sendo patrocinada também pelo... Quero agradecer, né? Eu sempre esqueço, viu? Já estava esquecendo. Quero agradecer a doutora Fabiana, que minha assessora, que ajuda na divulgação também, no canal Não Sou Baranga Moraga. Agradecer também a Nova Fessorré, que acompanha aí, o Micael, os meus patrocinadores, os apoiadores aí. E vocês quiserem acompanhar nossas lives todas as terças e quintas, tem exceção de quarta-feira igual hoje, né? Até eu fiquei surpresa, porque sempre todas terça e quinta, né? As lives, uma Copa 4, né? E agradecer você mais uma vez por ter aceito esse convite. Foi muito maravilhoso, está sendo maravilhoso, né? Estar aqui com você. Ok, muito obrigado assim, pelo convite também. Eu procuro sempre que eu posso, né, atender assim Eu no início assim, eu não fui muito ativo nas redes, né? Eu tenho uns dubladores que vão sempre a eventos assim, porque eu estava mais ligado com a televisão na época. Só me desliguei. Bom, agora já tem um tempinho já que eu estou desliguei da televisão, vou ter mais para dublagem. Mas eu estava mais assim, não participei tanto. Quando começou essa coisa da rede foi muito importante para os dubladores, e deu uma visibilidade para a gente. O pessoal só ouvia a nossa voz, não conhecia a gente, e tem gente que gostava muito daquelas dublagens, né, enfim, e não sabia quem fazia. Então, com o Facebook, Instagram, a gente começou a ter uma visibilidade que foi muito boa. E logo no início, que começou isso, alguns dubladores realmente surfaram nessa onda muito bem, assim, os dubladores realmente desde o início começaram a participar muito da rede, postar coisas e fazer lives e ir para eventos e postar os eventos. Isso é legal para dar uma visibilidade para o nosso trabalho, né, e valorizar nosso trabalho também. E eu gostei muito, agora que eu comecei a aparecer um pouquinho mais, porque eu estava mais envolvido com outros projetos. Mas acho bem legal, sempre que eu posso, eu me disponibilizo aqui para falar numa live. E tem alguma do base que você dublou e você falou, não gostei muito não desse personagem? Não gostei muito? Tem. Eu não gosto de falar muito, mas tem. Eu não sou muito vaidoso, assim, eu sou bem autocrítico.
Então, quando eu gosto de uma dublagem que eu fiz, é porque eu acho que realmente eu fiz bem e isso é corroborado pelas pessoas, né? Não adianta eu dizer que eu gostei, que foi bom, se o público, que é o alvo, não gostar também. E tem dublagem que eu acho que não foi muito bem, mas tem, pô, mas eu amo aquela dublagem. Eu não lembro agora exatamente alguma, mas assim, tem umas que eu falei, pô, mas não estava muito bem ali. Eu falei, não, estava ótimo, não sei o quê, não sei. Mas eu sinto algumas que não foram muito boas, mas eu procuro realmente sempre dar o melhor, né? Eu também sou professor de dublagem, também dou aula e dirijo. E fora da dublagem, eu sou um diretor de audiovisual, de ator. Então, eu trabalho muito, eu penso muito sobre essa questão da interpretação, né, como o ator se coloca para cinema, teatro, televisão, são formas diferentes de colocação, mas a dublagem não deixa de ter toda a essência do trabalho do ator, né? Enfim, você está colocando sua voz, mas tem que estar inteiro ali, como se tivesse com corpo e alma ali. Para mim, a dublagem bem feita, você tem que entrar no personagem e fazer do mesmo jeito que o cara que está lá fez. Como se tivesse ido lá para o set de filmagem e ter participado daquela filmagem. Né? Não ter aquela distanciamento, botando só minha voz, a cara é dele. Não, eu procuro me colocar na cara dele o mais possível, que é o processo do ator, né? Para poder sair aquela voz com o máximo de verdade possível. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos e para quem eu dirijo, né? Que eu acho que a dublagem tem que ter a essência do trabalho do ator, de teatro, de cinema, de televisão, que você pega um texto, decora, ensaia, estuda, só com a diferença que você está lendo na hora. É uma injustiça, assim, a velocidade que a dublagem é feita. É muito rápido, você lê e grava. Assim, você lê uma vez e depois grava em seguida. Não tem tempo de pensar muito. Mas então tem que ser muito rápido para não perder o processo de sentir aquela fala, de pensar aquela fala, para que ela saia o mais natural possível. E as falas curtas eu procuro sempre decorar na hora ali. Tipo assim, você vai lá em casa, eu decoro essa fala, você vai lá em casa para fazer olhando para a tela o máximo possível. Então eu procuro decorar o máximo possível na hora, e ler rapidamente para olhar para a tela, para fazer o máximo possível olhando para o personagem e me sentindo no lugar dele. Porque se ele fala assim, oi, tudo bem, com a cara assim, é uma coisa. Se ele levanta a sobrancelha, oi, tudo bem, é outra fala. Então tem que ver como é que está a expressão dele, como é que está o sentimento dele ali, para que minha fala fique de acordo com ele. Então, quanto mais olhar para a tela, é o melhor. Só que não dá para decorar o texto da dublagem. É muito texto, a gente recebe na hora, não tem como decorar e fazer tudo decorado, né? É impossível. Então, a gente faz isso, a gente tem que ler já interpretando rapidamente, mas eu procuro não perder o processo, eu falo isso para meus alunos, para quem eu dirijo também, para não perder o processo de sentir a fala, pensar na fala, para quando ela sair o mais natural possível, como se você tivesse realmente estudado aquele personagem e tivesse feito aquele personagem para valer naquele filme, entendeu? Só para concluir, a gente está meio chegando no nosso horário aí, eu tenho até uma experiência que foi muito legal, na Herbert Richter, na época da Herbert, eu tinha o dublador Newton da Mata, que foi bem conhecido como dublador do Bruce Willis, já apareceu há bastante tempo, mas ele ficou bem marcado como dublador do Bruce Willis, né? Ele, excelente dublador, diretor de dublagem, ele me ajudou muito nisso, ele gostava muito do meu trabalho. E ele uma vez chegou para mim e falou assim, olha, tem um cara aí numa série aí que chegou para a gente agora, eu escalei você porque eu acho que você, é a cara dele, vai ser ótimo para você. Eu falei, que legal. A série era Les Cavaliers dos Verdes, quer dizer, Os Cavaleiros dos Olhos Verdes, era uma coprodução Brasil, França e Espanha, uma série de 6 episódios, que eu trabalhei como ator, sabe? Eu fazia um francês na série. Quando eu fiz a série, eu estudei o texto em francês, eu não sei falar francês, então dei o texto em francês, ouvi o texto em francês, mas não sabia, não tinha falado jeito, fui dublado em francês lá. Então, o francês me dublou, ia ser horrível. E passou anos, essa série veio para ser passada na TV Globo, daqui a pouco não passou. Veio para ser dublada na Ebert. Então, quando eu me dublei em português, entendeu? Eu mesmo. Eu me ouvindo em francês e me dublei em português. Então, essa experiência que por acaso aconteceu, eu levo para qualquer coisa que eu faça. É como se eu tivesse feito aquele trabalho, para mim, na minha cabeça. Eu criei uma ilusão de que eu estava lá fazendo aquilo, que eu sou o Matt Damon, que eu sou o Brad Pitt. O dublador tem que fazer confiança, né, para o público também, né? Sim. Faz também, né? O que eu falo para os meus alunos, por exemplo, assim, quer ver um teste fácil? A dublagem não é uma tradução, né? O pessoal tem que entender isso. A dublagem não é uma tradução, não é isso. Tradução é a legenda. Pega um filme e bota a legenda, aquilo é a tradução. Pega um filme dublado e deixa a legenda em português, você vê a diferença brutal entre o que está sendo falado e o que está escrito. Por quê? Porque a tradução é uma coisa para você ler.
né? E a dublagem é uma coisa para você ouvir. O nosso jeito de falar é muito diferente de como a gente escreve. A gente pode escrever assim: olha, nós iremos à sua casa. Mas como é que você fala isso para uma pessoa assim, no dia a dia? Aí, a gente vai na tua casa. Então, a gente tem que traduzir nós iremos à sua casa e passar a ser a gente vai na tua casa. A gente tem que estar na hora ali, quando a gente está lendo o texto, já passar essa coisa falada. Então, o teste básico que eu falo para você ver se a dublagem está bem feita, você fechar o olho, ouvir um filme dublado, e ele ser tão só para você, como se fosse uma novela da TV Globo, uma novela brasileira. As vozes falando são iguais uma voz de novela, que são atores brasileiros falando um com o outro, então tá bom, esse filme está bem dublado. Agora você vê assim, isso é um filme dublado, isso não é um filme nacional. E, pô, tem uma coisa errada. Ele tem que ser tão natural quanto um filme dublado, um filme nacional ou um trabalho nacional, uma série, uma novela nacional. A gente tem que falar do mesmo jeito que os atores falam aqui no Brasil. Não pode ser diferente, não pode ter um tom diferente, entendeu? Isso é a minha concepção. Então, eu falo muito isso para os meus alunos. A gente tem que buscar isso. A pessoa ouvir o filme e parecer uma coisa totalmente feita no Brasil, entendeu? Se tem uma coisa assim meio estranha porque está lido, ou está meio duro, então não está bom, entendeu? É verdade. Quero agradecer mais uma vez, pessoal. Já estamos com 50 minutos de live já. A minha assessora aqui, a minha segunda assessora, pediu para nós terminar. Também, eu acho que está muito ruim também, hein? Mas, mais uma vez, agradecendo, né? É bom, se Deus quiser, vamos marcar uma segunda parte, porque a história desse dublador aí tem história, então a gente tem que ter uma segunda parte. Uma segunda parte, aí. Se quiser perguntar mais uma coisa para encerrar, pode falar mais alguma coisa. Eu vi muita gente assim, escrevendo, mas eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo, para entender as perguntas, né? Então, eu não sei se alguém fez algumas perguntas, mas não sei se eu respondi mais ou menos no meio do papo. Se quiser mais uma coisa para concluir, perguntou assim, é difícil ser dublador assim, e como que eu faço para ser dublador? Pois é, eu dou aula de dublagem, e eu sempre falo para os meus alunos: primeira coisa, não prometo trabalho para ninguém. Isso já, primeira coisa, eu boto a plaquinha ali. Não venha fazer aula achando que vai começar a dublar comigo, porque eu vou botar as pessoas para dublar. Porque não é assim. Tem empresa, tem o produtor, tem o estúdio de dublagem, tem o produtor do filme, isso aqui, para chegar a decidir quem vai dublar. E tem muito dublador bom por aí. Então, realmente, eu não iludo ninguém com a ideia de que só fazer um cursinho que você vai dublar. Não. É difícil mesmo, mas não é impossível, né? Eu comecei a dublar, porque tinha muito pouca abertura para dublagem. E nessa época que eu estou, desses 36 anos que eu dublo, entrou muita gente boa, que ocupou um espaço, mostrou que tem talento, ficou. E também veio do nada, veio lá do zero, né? Então, sempre é possível chegar a algum lugar assim, mas não vou dizer que é fácil, hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia tem muito estúdio, né, espalhado no Rio de Janeiro e São Paulo, basicamente, tipo 90%, mas também tem estúdio de Campinas, estúdio em Belo Horizonte, estúdio em Porto Alegre. Então, também é bagunçado o negócio. Antigamente, quando era mais concentrado, era melhor. E tinha muito menos dubladores. Hoje em dia tem muito dublador. E como tem muito estúdio, os estúdios acabam criando uns grupinhos, assim. E naquele estúdio, se você não faz parte do grupinho, você acaba não trabalhando ali, você tem que encontrar o seu grupo para você trabalhar naquele estúdio. Quer dizer, eu, como tenho a minha longevidade de 36 anos, eu dublo muito hoje em dia em função do que eu já fiz. O pessoal me coloca, porque já tem aquela ligação com coisas que eu já fiz. Mas quem está começando tem que ter uma visibilidade que fica cada vez mais difícil, por causa dessa pulverização de estúdios, né? Então, como é que o cara vai te conhecer, te ver? Né? Você tem que ir no estúdio, às vezes o estúdio está sempre com pouco trabalho, o cara não tem tempo de te ouvir, entendeu? É uma coisa ingrata. Os meus alunos, eu tenho uns 6, talvez, ou 7, uns 6, talvez, que conseguiram se profissionalizar e fazer alguns trabalhos. E tem uns excelentes, assim, muito bons mesmo. E eles estão ralando aí para conseguir mostrar o trabalho deles, que é muito bom. Fizeram aula muito tempo comigo, assim. Então, eles estão muito afiados, assim. Então, eu fico assim, ficou uma pena, porque eles são muito bons, mas está difícil mostrar o trabalho para poder entrar no mercado disputando com quem já está dublando. Até porque a gente, como eu, que é bem antiga, né, nesse momento, vários dubladores bem conhecidos, que vocês chamam para as lives também, tudo aí, não estão dublando tanto. Na verdade, os dubladores que se fixaram mais na direção de dublagem, que conseguiram se manter mais com uma estabilidade de trabalho, de grana, etc. e tal, porque muito dublador antigo, conhecido, está dublando pouco. A gente vê pelas horas, a gente vê por hora. Então,
Na época da Ebert, fazia mais de 100 horas mole, era 100 e tantas horas, chegava até 200 horas, às vezes, alguns meses. Era muita hora de dublagem. Hoje em dia, pouquíssima gente que chega perto de mais de 50 horas, 60 horas. E tem gente que às vezes fala, pô, dublei 10 horas esse mês, mas é um dublador conhecido, antigo. Dublei 10 horas esse mês. Pô, é quase a falência, entendeu? Eu faço outras coisas, as pessoas também procuram fazer outras coisas também. Então, o dublador novo... Então, vou fazer um jogo rápido, igual... Eu vou fazer um jogo rápido com você, igual a nossa amiga fazia do SBT. Eu vou falar a palavra, você faz... Gabi. Aí você... Vou falar uma palavra, você fala... Você pede essa palavra. Por exemplo, Deus. Você vai falar... Deus. Vou começar. Deus? 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 Pô, Deus, cara, enfim, é um mistério, mas é irracional, você não tem como botar lógica na compreensão de Deus, mas é uma presença, é uma intuição, é um sentimento, é uma percepção, né? Não racional, não lógica, de que alguma coisa maior do que nós, que envolve tudo isso, que está dentro de nós, está fora de nós, está em tudo quanto é lugar. Família. Família é meus filhos, minha mulher, né? A coisa mais importante, eu acho que para todo mundo, minha mãe, no caso, meu pai já faleceu, meus parentes, né? Enfim. É a coisa mais importante. Acho que a o Marcos já diz. Oi? O Marcos já diz. Eu? É uma metamorfose ambulante, né? Não, o que eu acho que mais me caracteriza, que não foi de propósito, nunca fiz de propósito isso, é a minha multiplicidade de atividade. Eu sempre fiz muita coisa diferente ao mesmo tempo. Quer dizer, nem sempre ao mesmo tempo. Eu já fui bailarino, coreógrafo, músico, cantor, compositor, dublador, ator, diretor, escritor. Então, tudo dentro do campo das artes, né? Graças a Deus, não preciso fazer fora da arte mais nada, porque na arte já faço muita coisa. Então, essa multiplicidade de coisas dentro da arte, que não foi assim de propósito, eu não quis buscar isso. Foi acontecendo. Eu comecei com música, fui parar no teatro fui parar na dança, fiz balé clássico, quase entrei para o Municipal de São Paulo, depois veio a televisão, veio direção, enfim, essa multiplicidade. Uma atriz que você gosta? Atriz? Pô, Drica Moraes, brasileira, Drica Moraes é fantástica, uma atriz incrível, porque ela tem uma coisa que eu falo para meus alunos. Ela tem a capacidade de transformar em verdade coisas muito absurdas. Assim, como a marca do chocolate com pimenta que ela fazia, que era uma coisa, que era uma coisa exageradinha, uma atriz ruim, aquilo ia ser um desastre. Então, uma coisa falsa, coisa caricata, caricatura, não. Ela fazia aquela Márcia toda cheia de tic-tics, muito de verdade, tão de verdade que você acreditava que aquela Márcia existia. Só uma atriz fantástica consegue fazer isso. A Drica, e ela faz drama, ela faz... Nossa, ela é uma atriz incrível. A Drica é universal. O defeito de Marcos. Um defeito? Meu? A dificuldade de realizar os projetos. Eu penso muito projeto na gaveta, eu escrevo, penso, e não consigo tocar adiante vários projetos. Assim, eu acho que eu boto projetos demais na cabeça, no papel, e não consigo sair para a execução. Eu tenho muita inveja de quem consegue realizar as coisas, monta uma peça de teatro, consegue fazer um filme. Eu já fiz 7 curta-metragens na Cara e Coragem, mas foi muito pouco, podia ter feito muito mais. Uma atriz de Hollywood. Atriz? De Hollywood, americana. Pô, atriz, eu gosto de algumas assim, não vem nenhuma na cabeça de cara, não. Eu acho o Renée Zellweger, eu acho muito interessante. Tem umas novas, tem umas novas, agora que eu não sei o nome, mas são incríveis, assim. Eu não sei o nome, eu vi um filme agora de uma menina incrível, mas não sei o nome dela. Eu falei, nossa, que atriz incrível, fantástica. Uhum. Eu acho que ela fez a Marilyn Monroe também. Marilyn Monroe. Um dos filmes que ela fez, eu acho que ela fez a Marilyn Monroe recente, muito fantástica aquela atriz, fantástica. Oi? O Murilo perguntou, Marcis, o Marcos, eu tenho uma pergunta para você sobre adaptação sobre live action, né?
o que você acha que são os mesmos dublês da obra original? Não entendi. Dublês? Dublês? É. O live action de desenho, você quer dizer? Pois é. Vou dar o exemplo do Aladdin. Como eu estava falando, né, eles preferiram botar cantores que ator. Então, eu acho que o Aladdin, que fez o live action, o ator é excelente. Ele fez muito bem, ele canta muito bem, ele fez muito bem como ator também. A Jasmine também fez muito bem. E eu acho que eles representaram muito bem o desenho. Eu acho que eles conseguiram trazer para o live action toda a emoção, a alegria, a irreverência, né, e aquela paixão, né, do desenho. Acho que eles trouxeram para o live action. Eu gostei bastante. Eu não vi todos eles. A Bela e a Fera também gostei, mas não vi tanto live action, desenho que virou live action. O Rei Leão é um absurdo aquele. E a outra pergunta para terminar, já passou de 1 hora, né? 1 hora, né? Um ator que você gostaria de dublar, que você não dublou aí. Porque eu não dublei. Sabia que aquela coisa da Ebert, eu dublei. Dublei o Brendan Fraser, que só uma vez, mas que depois ficou pro Briggs direto. Dublei Michael Keaton. Dublei vários atores que não são o normal de eu dublar, mas dublei naquela época da Ebert. Então, eu gostei de dublar, não dublei. Esse cara agora que fez o Kieran, né? Que fez o Oppenheimer. Adoraria dublar ele. Seria bem legal dublar ele. O Johnny Depp, tá. Eu adoraria dublar o Johnny Depp também. Com certeza, Johnny Depp. Com certeza. Com certeza. Então é isso. Mais uma live concorrida aí, pessoal. O Marcos já diz. Quem não acompanha esse cara, que é um professor, é a lenda da dublagem. Uma das lendas, o pessoal fala aqui que é a lenda da dublagem brasileira. E semana, você falou de Herbert Richard, semana que vem eu vou estar com o filho dele. O Herbert Júnior, sim. Ele também dirige, também. Eu dancei uma vez num clipe que ele dirigiu do Secos Molhados. Eu estava como bailarino. Pode até falar para ele, Marcos Jardim, né? Foi bailarino num clipe que você dirigiu pro Fantástico. Eu dançava, né? Eu era bailarino também. Só uma coisinha só para uma correçãozinha, porque isso é o normal que a gente fala. É Marcos Jardim só, tá? Não é Jardins, não tem plural não, tá? Não, mas o pessoal fala direto, Marcos Jardins, eu ficava com Marcos, aí eu acho que tem que ter um S no final, não. É Marcos Jardim, com Y o artístico. Jardim, com M no final. M no final, igual a Jardim normal. A bossa só é o Y em vez de I, só isso. Só para dar uma grafia diferente ali. É verdade. Então, mais uma vez, agradecer você, agradecer o pessoal que estava na live. Pessoal, gratidão a todos. Que semana que Deus nos acompanhe, onde você estiver, e que tiver filmes e mais filmes para você fazer. E que a lenda de Marcos venha eternamente. Ok. Muito obrigado, gente. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.